Lucas 22, 14. Amém? O texto diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? Só até aí, feche os seus olhos. Oremos uma vez mais. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor agora, meu Pai querido, porque esse é o momento em que o Senhor fala conosco. E, meu Pai querido, nesse dia que é tão especial para nós, quanto a Tua missão, o êxito da Tua missão, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa nos fazer refletir, que o Senhor possa nos fazer lembrar, ó Deus, dessa data que é tão importante para nós. Que o Senhor possa falar com os nossos corações, que o Senhor possa nos dar ânimo, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos guiar como bom pastor, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Queridos irmãos, nós, da Igreja Redenção, nós temos também a cultura de celebrar datas cristãs comemorativas. Nós não abrimos mão de Páscoa, nós não abrimos mão do Natal. Nós sabemos fazer a leitura cultural dessas datas e dividi-la muito bem, contextualizando-a. Ou seja, nós usamos dessas datas, nós sabemos que Jesus não morreu nesse dia especificamente, mas nós usamos essa data para trazer reflexão para os irmãos, nós usamos essa data para nos lembrar da obra de Jesus Cristo na cruz. E nós, obviamente, nós não vamos passar batido por essa data. Os irmãos sabem, nós terminamos agora as cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Na semana que vem, nós vamos dar início à carta de São Marcos, nós vamos dar início ao Evangelho de Marcos. E você que nos visita, você é convidado a estar participando dessa exposição com a gente nos cultos aqui. Bom, mas hoje, obviamente, nós vamos falar de Páscoa, dessa data tão especial que nós temos muito apreço dela. E o texto que nós lemos se refere aos últimos dias de Jesus. E o meu intuito na pregação de hoje, que é uma pregação temática, é esclarecer o texto que nós lemos e dar continuidade de maneira cronológica aos fatos subsequentes. Nós vamos estar passando por todos os pontos principais, eu fiz um resumo, obviamente, mas eu coloquei os pontos principais que, segundo o meu juízo, são importantes para a nossa reflexão nessa manhã. Amém? Bom, nós chegamos aqui no versículo de número 14 do Evangelho de Lucas, onde Jesus, ele chega a hora, ele se põe à mesa, a hora que é a hora da ceia, ele se põe à mesa com os seus 12 discípulos e ele fala uma frase muito interessante e profunda. E a frase é: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que eu padeça. Isso aqui tem um peso, uma profundidade que nós temos que entender e nos aprofundar também. Porque não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus dizendo: eu desejei. Algumas traduções vão dizer: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes da minha partida, antes da minha morte. É interessante notar, porque Jesus, como um bom judeu, participara de diversos momentos de Páscoa. A Páscoa era uma festa, era um ritual que era feito anualmente.
Jesus participou de muitas Páscoas, mas essa Páscoa, ela é especial. E nós vamos ver por que Jesus desejou ansiosamente realizar essa Páscoa com os seus discípulos uma última vez. Bom, Páscoa quer dizer no hebraico passagem. A Páscoa é uma referência ao espírito da morte, ao anjo da morte passando sobre o Egito. Então o anjo da morte passava pelo Egito, via nos umbrais as marcas de sangue do cordeiro. Então o anjo da morte pulava as casas que tinham essas manchas nos umbrais das portas. Por isso que Páscoa é passagem, porque o anjo da morte passava por cima das casas que tinham essa marca e matava os primogênitos de todo o povo do Egito ou daqueles que não tinham essa marca. Muito interessante isso, porque Jesus está celebrando aqui a vida de quem tem, atenção, marcas do sangue do Cordeiro. Atenção para isso. Só que essa festa, ela era celebrada com 3 alimentos principais que é importantíssimo. Primeiro, o cordeiro era morto e assado para passar o sangue nos umbrais. Um cordeiro tinha que morrer. Um segundo elemento gastronômico que era usado era o pão sem fermento. Por quê? Porque essa ideia de sair do Egito depressa, o fermento não tinha tempo para fermentar. Então a ideia aqui é, vocês vão comer um pão sem fermento, sem crescer, sem levedar, para vocês se lembrarem da pressa na qual vocês saíram do Egito. Então atenção, cordeiro sacrificado, pão sem fermento, e o terceiro elemento que era usado eram as ervas amargas. Eles teriam que comer ervas amargas. Você teria que sentir o gosto amargo desse alimento para se lembrar da escravidão do Egito e nunca mais voltar para lá. Bom, nós precisamos aprender um pouco aqui. Por quê? Porque a nossa gastronomia, a gente come, e a gente não consegue, devido à pressa do nosso trabalho, às vezes, a gente não consegue degustar os alimentos que a gente come numa pressa terrível. Eu falo por mim mesmo, porque eu me acostumei a almoçar muito rápido para me ler depois. Então eu almoço em 10 minutos, eu já terminei meu almoço e corro lá para o escritório para ler. Então eu não sinto muito, o gosto dos alimentos. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a realidade na qual Deus cria como um todo. Deus cria todos os cosmos para fins didáticos também. O alimento que você come é para você se lembrar do seu Criador. Jesus, quando ele parte o pão, o que ele faz? Ele dá graças. Ele agradece a Deus pelo alimento que é servido. Aqui eu não vou falar e você tem agradecido a Deus pelo alimento que você tem comido, pelo arroz, pelo pouco, pelo sustento que Ele tem te dado. Não vou fazer essa aplicação, mas eu quero destacar aqui o fato de que Deus usa a gastronomia para lembrar o seu povo de algo importante: a vida. Ele mostra a gastronomia aqui para lembrar o seu povo da pressa de incorrer do pecado, incorrer da escravidão. Ele mostra o seu povo aqui, fazendo com que o seu povo coma ervas amargas para lembrá-los do terrível estado de escravidão que eles viveram durante 400 anos. Nós, meus irmãos, não podemos desprezar a gastronomia. Nós temos que olhar para as estrelas também e dizer, como o salmista diz: quem é o homem para que o Senhor se lembre dele, Senhor? Porque quando eu olho para as galáxias, para as maravilhas, para os seres celestiais que o Senhor criastes, o que é o homem para que o Senhor se lembre dele e se compadeça? Eu olho para toda a estrutura da criação e a única coisa que deveria vir na minha mente é Deus. Eu respiro o ar e eu deveria me lembrar de Deus. Eu acordo de manhã e eu deveria me lembrar de Deus, porque se Deus não vigiar a cidade, em vão trabalham os vigias. Se Deus não edificar a cidade, em vão trabalham os edificadores. O que isso quer dizer? Quer dizer que não importa o tanto de academia você faça, meu irmão. Não importa o quão bem você coma. Às vezes você está com uma dieta bem rigorosa, quer manter o seu físico, a sua saúde, mas se Deus não guardar você, meu irmão, nada disso importa.
Isso deve gerar, sabe o que em nossos corações? Gratidão. Por quê? Porque você está no mundo criado por Ele. Você foi criado por Ele. Toda a estrutura do cosmos que você utiliza, que você come, você bebe, você respira, você tateia, você escuta, o canto dos pássaros, uma boa música, seja lá o que for, fora criada para que Deus seja glorificado nisso. Fora criado para isso, mas nós não. Nós excluímos isso, essas partes. E aqui estou falando de gastronomia porque está diretamente ligado, mas a gente pode falar como um todo, no universo como um todo, em todas as esferas de atuação que nós atuamos. Mas nós devemos nos lembrar, gastronomicamente também, porque foi isso que nosso Deus instituiu aos hebreus quando eles saíram do Egito. E nós deveríamos nos lembrar disso. Jesus se lembrou disso, tá? Jesus comeu cordeiro assado, Jesus comeu um pão sem fermento e Jesus comeu ervas amargas, se lembrando do seu povo. Mas o texto continua dizendo, verso 16: porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o, repartiu entre vós, porque vos digo que não bebereis mais do fruto da vide até que venha o reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui? Que a presença dele ali na ceia não aconteceria mais, essa ceia não aconteceria mais, sem que ela se cumprisse, mais uma vez, no seu retorno. Por isso que Jesus diz, olha, essa ceia aqui é muito importante, porque primeiro, ela é a última que eu vou fazer com vocês aqui. A próxima vai ser só quando o meu reino vier e nós em uma mesa, todos os seus filhos, cearemos e beberemos vinho e comeremos pão e comeremos peixe e a mesa será farta. Mas enquanto esse dia não chegar, a gente não vai fazer isso mais. Hoje é o último, essa é a última ceia. O texto continua dizendo: então tomando um pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou também um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado por vós. Olha que interessante, o pão é o mesmo elemento tradicional da Páscoa judaica, mas um outro elemento foi adicionado aqui, que é o vinho. Deus não disse para colocar o vinho ali na Páscoa. Mas por que Jesus usa o vinho? Aqui existe um trecho histórico muito importante. O rabino Hillel, ele introduziu 4 cálices posteriores nesse momento de Páscoa, que é uma referência à expressão de Êxodo 6, do 6 ao 7. O primeiro cálice que eles tomavam durante a Páscoa era o cálice da libertação do Egito. Então eles bebiam o primeiro cálice durante a Páscoa e eles se lembravam do eu vos tirei da terra do Egito. E passado mais um período, eles bebiam o segundo cálice, que era o cálice do resgate da opressão, que é representado pelo trecho das Escrituras que diz: eu os livrarei. O terceiro cálice é o cálice da redenção pela mão poderosa de Deus, que diz: eu os redimirei, em Êxodo 6, do 6 ao 7, depois você confere lá. E o quarto cálice é o cálice do estabelecimento do povo de Deus como nação, que prefigura o termo eu os tornarei. Jesus aqui faz menção do terceiro cálice, do cálice da redenção. É o cálice de redimir que Hillel posteriormente tinha introduzido na Páscoa. Olha que interessante. E o que é maravilhoso, por que Jesus deseja comer essa última Páscoa? Não é só porque é a última Páscoa, mas é porque ele vai ressignificar. Isso aqui tem todo sentido, e nós precisamos entender isso. Ele vai ressignificar o pão e introduz o vinho, ele se apropria desse rito de Hillel e utiliza esse terceiro cálice, que é o cálice da redenção. E essa expressão que ele usa, este é o cálice da nova aliança, aponta para o pacto da graça estabelecido por Deus com o seu povo, que é cumprido em sua pessoa. É através de Jesus Cristo em que nós temos a redenção de nossos pecados, meu querido irmão.
É através desse cálice, que é o terceiro cálice instituído por Hilel, de Êxodo 6, do 6 ao 7, em que Jesus se apropria e diz: está vendo esse cálice da redenção aqui? Isso é o meu sangue que é dado por vós. Quando os judeus ouvem isso da parte de Jesus, logo eles se lembram: olha, Páscoa, sangue, cordeiro, sangue do cordeiro que foi colocado nos umbrais da porta, libertação, remissão, isso tudo vem à memória deles. Jesus se apropria desse cálice. Agora, nós estamos sobre uma nova aliança. O autor de Hebreus, capítulo de número 10, no verso de número 4, vai dizer: porque é impossível que o sangue de touro e bodes remova pecados. Então nós percebemos que todos os sacrifícios no passado, no Antigo Testamento, eram tipos do Cristo, que viria e perdoaria todos os pecados. Todos os cordeiros que foram imolados, todos os bodes, todos os bois, todos os animais que foram degolados para perdoar pecados, na verdade eram uma pré-figura do único sacrifício perfeito, feito uma vez por todas, para perdoar os nossos pecados. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que tira não só os meus pecados, mas o seu sacrifício é potencialmente ilimitado, a ponto de perdoar todos os pecados. Aleluia! O nosso Deus morreu em nosso favor. O anjo da morte agora, ele Páscoa sobre nós. Ele salta sobre nós, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo já não verá mais a segunda morte, muito pelo contrário, mas passou da morte para a vida. O nosso Senhor nos deu vida e vida em abundância. Aleluia! Glória ao Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Glória ao sangue do Cordeiro que lava as nossas vestes de toda impureza e nos torna brancos como a neve. Louvado seja o Senhor. E durante esse período, o traidor ele é anunciado. Judas começa a ser anunciado como o seu traidor. Depois disso, os discípulos, sem entender ainda com a devida profundidade o que estava acontecendo ali, eles começam uma discussão tola, dizendo quem deles seria o maior no reino de Deus. Atenção, Jesus sofrendo, angustiado, falando para eles que ele ia morrer no lugar deles, era o Cordeiro Pascal, e os discípulos estão lá alienados, falando um com os outros: quem será de nós o maior? Será que é Pedro? Será que é Filipe? Aí Jesus percebe isso, e o próximo ato de Jesus depois da ceia é cingir os seus lombos e começar a lavar os pés de seus discípulos, dando exemplo assim de serviço humilde, dizendo: aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos. Então ele quebra totalmente essa discussão com os seus discípulos. Então Jesus mais uma vez anuncia a traição, agora não de Judas, mas de todos os seus discípulos. Os seus discípulos serão dispersos, todos eles trairão a Jesus, para cumprir a profecia que diz: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. E Pedro começa a dizer: de maneira nenhuma eu te negarei, Senhor. Irei contigo até o final, até o fim. Eu vou até a morte, se preciso for. Aí Jesus diz a ele: Pedro, Pedro, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes. Dito isso, Jesus ele faz o seu discurso de despedida. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vos sabeis o caminho para onde eu vou. Dito isso, em primeiro lugar, há um discurso onde Filipe diz: mostra-nos o Pai. Depois disso, Jesus anuncia o envio do Espírito Santo, dizendo: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aqui nos parece que os discípulos ainda não compreenderam com exatidão o que Jesus estava para fazer.
Mas Jesus antecipadamente diz: vocês passarão por um momento de tristeza e angústia. Vocês passarão por um momento de medo, mas não se preocupem, porque eu vou rogar ao Pai e Ele enviará para vocês outro Consolador. Eu não deixarei vocês órfãos. Diante disso, Jesus adverte os seus discípulos sobre as perseguições que eles sofriam depois de sua partida, dizendo: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa de seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também me odiado, tanto a mim quanto a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo algum. Depois dessas explicações, desses conselhos aos seus discípulos, referente à perseguição que eles sofreriam, Jesus faz então uma oração de despedida. Jesus, tendo falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumado a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me destes, e os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes estejam neles e eles comigo estejam. Meus queridos irmãos, essa oração intercessória foi por mim e por você. Nessa oração, nosso Senhor diz: Pai, eu oro ao Senhor para que aqueles pequeninos ali estejam comigo aonde eu estiver.
Não foi só pelos discípulos que Jesus orou e intercedeu, foi por mim e por você que Ele fez essa oração ao Pai. E antes de subir ao Getsemane, depois dessa oração, Ele simplesmente canta louvores. O nosso Deus angustiado, atribulado, aflito, oprimido, ao subir o monte do Getsemane, Ele canta louvores com seus discípulos. E ao subir ao Getsemane, Ele separa os seus 3 fiéis amigos, Pedro, Tiago e João, à parte, e vai para um outro lugar no Getsemane. E então, ali Ele começa a orar. Getsemane é uma palavra hebraica que quer dizer lugar de prensar azeitonas. E é muito interessante que nesses lugares haviam uma grande prensa, obviamente manual, onde que as azeitonas eram jogadas e elas eram moídas. E elas eram moídas de 3 maneiras. Quando as azeitonas eram jogadas naquele lugar, os moedores moíam e saía um primeiro tipo de óleo. Esse óleo era usado para acender lamparinas, era usado como um gás hoje. Depois eles moíam ela de novo, saía um segundo tipo de óleo, um óleo mais perfumado, em que as mulheres usavam também como perfumes. E na terceira vez que eles moíam esse moinho, eles giravam esse moinho, saía um óleo mais puro ainda desse moinho. Esse óleo era usado para ungir os profetas e os reis e os sacerdotes. Jesus aqui, tipificamente, é interessante notar que quando ele sai para orar, ele ora uma vez dizendo ao Pai: Pai, se possível for, livra de mim este cálice, com angústia. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Quando ele volta para os seus discípulos, ele os encontra dormindo. Aí, então ele diz: nenhuma hora vocês pudesses vigiar comigo? Nenhuma hora. Acordem e fiquem vigilantes para que vocês não caiam em tentação. Então ele volta. Aqui alguns teólogos vão dizer que é a primeira vez em que ele é moído como uma azeitona. Então ele ora ao Pai mais uma vez: Pai, livra de mim esse cálice, se for da tua vontade. Todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então ele volta para os seus discípulos e os encontra dormindo mais uma vez. Então ele adverte os seus discípulos mais uma vez: vocês estão dormindo, mas fiquem vigilantes para que vocês não caiam em tentação. Então ele é moído mais uma vez aqui. Na terceira vez, ele ora ao Pai mais uma vez. E ali alguns evangelhos vão dizer que ele começa a suar como que sangue, devido à pressão na qual ele está sofrendo ali. A ponto dele dizer para os seus discípulos: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando ele volta para os seus discípulos, ele os encontra dormindo mais uma vez. Então ele diz: basta. Ele entende que é chegada a hora. O traidor se aproxima. Aquele passa pelo terceiro nível de prensagem das azeitonas. O nosso Senhor foi moído, não só fisicamente, mas psicologicamente ele foi tentado a abandonar a sua vocação, a abandonar a sua missão. Jesus então recebe Judas com uma comitiva, com soldados, com sacerdotes, e os seus discípulos eles caem em tentação. Jesus tanto os advertiu para que eles orassem, para que eles não caíssem em tentação. Então, quando os discípulos percebem que os soldados estão vindo prender Jesus, o que acontece? O nosso querido Pedro saca a sua famosa espada, que só corta a orelha, e corta a orelha de um soldado chamado Malco. Então Jesus o repreende dizendo: você não acha que se eu quisesse, eu oraria ao Pai, e esse não enviaria miríades e miríades de anjos para me defender desse momento? Foi para isso que eu vim. Olha aqui, olha a diferença do espírito agora. Jesus ora para que Deus o livre, Deus não o livra. Sabendo e reconhecendo a posição de Deus, ele inverte agora. Ele diz: foi para isso que eu vim. E como um homem corajoso, ele se entrega como um sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus. Agora ele repreende o Pedro, que tentou defendê-lo da morte. Agora ele diz: é para isso que eu vim, Pedro. Eu vim para morrer mesmo, guarda a tua espada aí. Ele pega a orelha do soldado e reimplanta ela, cura o soldado. Feito isso, Jesus é levado até Anás, um dos 2 sumos sacerdotes do templo. E ele é interrogado. Por Anás é julgado e condenado. Anás então o leva
Nesse interim, quando ele é julgado por Anás e condenado por ele, os soldados pegam ele para levar ele para o Sinédrio agora, para ele ser julgado pelo Sinédrio. Nesse interim, Pedro está ali no pátio, se esquentando. E é nesse momento em que Pedro nega por 3 vezes e o galo canta. Pedro então sai angustiado. O texto bíblico vai dizer que Jesus olha profundamente para Pedro e Pedro se entristece e sai daquele lugar entristecido, porque a profecia de Jesus a seu respeito tinha se cumprido. Pedro não era mais aquele homem forte que queria Jesus até a morte. Agora ele é um covarde que foge da morte. Nesse tempo, Judas percebe a terrível coisa que ele fez e se suicida. Pilatos, então, começa a interrogar Jesus. Depois, Jesus aparece, é enviado para Herodes Antipas. Pilatos não vê crime algum em Jesus, pega Jesus e leva para um outro governante. Herodes Antipas examina Jesus e diz: não encontro falha nenhuma neste homem, e o devolve então para Pilatos uma segunda vez. Durante essa festa da Páscoa, um criminoso era libertado segundo a tradição. Então Pilatos, querendo manter as coisas em ordem, ele tenta soltar Jesus e entrega um outro homem chamado Barrabás. Então o povo diz: não, nós não queremos Barrabás. Nós queremos que o Senhor solte Barrabás, mas nós queremos que o Senhor crucifique Jesus. Pilatos, tentando salvar Jesus daquela condenação, não consegue. O povo começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica. Então Pilatos, como um bom político que era, cedeu à pressão em detrimento da verdade e do justo juízo. Então ele condena Jesus à morte. Jesus então é condenado pelos sacerdotes, é condenado pelo Sinédrio e é condenado aqui pelo império. Jesus então ele começa a ser zombado, e no meio dessa zombaria ele é coroado, mas não com uma coroa de reis, mas com uma coroa de espinhos. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção e puxar a sua imaginação para cá. Imagine você comigo, imagine Jesus sendo levado por Pilatos, entregue a soldados. Os soldados então começam a escarnecer dele, colocam uma coroa em sua cabeça, o cobrem no seu rosto e começam a bater nele e a dizer: profetiza-nos. E aí? Você não é o rei dos judeus? Você não é Deus? Eles pegam a Jesus e começam a açoitá-lo de maneira terrível, com açoites que tinham em suas pontas ossos pontiagudos. As suas costas elas foram completamente dilaceradas. Alguns artistas desenham ou moldam Jesus, e é belíssimo isso, com as suas costelas à mostra. Jesus ele foi terrivelmente açoitado. Mas como se não bastasse, o juízo por uma crucificação era muito severo. O ladrão ou aquele que infringiu a lei romana, ele tinha que levar a sua cruz até o Gólgota, que quer dizer caveira. Só que esse homem teria que levar ou carregar a sua cruz completamente nu. Quando nós vemos as imagens da crucificação, eu já disse isso aqui para vocês uma vez, nós vemos Jesus com uma tanga cobrindo as suas partes íntimas. Na verdade, essa tanga foi colocada para não gerar muito escândalo. Jesus pegou a sua cruz e seguiu até o Gólgota completamente nu. Para um judeu, meu irmão, a nudez era algo extremamente vergonhoso. Então os homens e as mulheres viam Jesus e se escandalizavam não só com as suas feridas, não só com as suas costelas à mostra, não só com a sua coroa de espinhos, não só com seus flagelos, mas também com a sua nudez. Jesus não consegue carregar a cruz. Então os soldados tomam a mão de um homem chamado Simão Cirineu, para que esse ajudasse Jesus a carregar a sua cruz até o Gólgota. Jesus então, ele é crucificado. E essa crucificação trouxe ainda mais escândalos, mas que cumpriram as Escrituras. Os soldados pegam as suas vestes,
uma veste que tinha um valor alto, porque ele ganhou essas vestes, porque ele era considerado um mestre. Essa veste, ela não tinha emenda nenhuma, o que dava ainda mais valor a essas vestes. Os soldados pegaram e lançaram sorte sobre elas, cumprindo assim a profecia, dizendo: sobre as minhas vestes lançaram sortes. Então Jesus é pendurado no madeiro. Ele é pendurado às 9 horas da manhã e ele fica até o meio-dia pendurado até esse momento. Suas vestes são rasgadas e divididas entre os soldados, e com ele está 2 ladrões. E nesse período, Jesus salva um, e o outro continua em zombaria e, obviamente, é condenado. Esse período acontece de 9 horas da manhã até o meio-dia. De meio-dia às 15 horas da tarde, às 3 horas, trevas encobre todo aquele lugar, escuridão. O dia vira noite. Então Jesus disse: Deus meu, por que me desamparastes? Aqui Jesus, ele parafraseia o salmista Davi. Aqui muitos erram, dizendo que o pai, ele rompe com o filho. Mas a interpretação teológica correta, meu querido irmão, é que a Trindade, ela nunca se separa. Enquanto ser, o Pai e o Espírito sempre estiveram no Filho e sempre estarão no Filho. A Trindade não se separa. O que Jesus está narrando aqui não é um rompimento ontológico em seu ser, mas apenas demonstrando ou citando o salmista Davi aqui, a distância do Pai com um condenado pelo pecado. Jesus grita então: Deus meu, por que me desamparastes? E às 13 horas ele diz a famosa frase: está consumado, está feito. A missão, ela está cumprida. Mas a história ainda não acabou aqui. Os soldados então percebem que Jesus morreu rápido demais, porque aquele tipo de morte levaria horas e horas. A pessoa morria sufocado, asfixiado, sem respirar. Mas Jesus, ele morre muito rápido. Talvez, obviamente, nós poderíamos pensar que devido aos seus açoites, devido às suas dores, devido à sua perca de sangue, ele morre mais rápido que os outros ladrões. Então o soldado, para garantir que Jesus estava morto mesmo, a tradição mandava os soldados quebrarem os joelhos para agilizar o processo de morte dos homens que estavam sendo crucificados. Mas Jesus, ele não teve o seu joelho quebrado. Primeiro, ele teve o seu lado perfurado. Porque ao espetar, se Jesus estivesse vivo, logo ele sentiria, o soldado olharia, viria que ele estava vivo, e então quebraria os seus joelhos para que a morte fosse mais rápida. Só que a profecia disse que nenhum de seus ossos seria quebrado, cumprindo assim a profecia de que Jesus morreria não com seus ossos quebrados. Então o soldado perfura o seu lado, e nesse lado sai água e sangue. Tipologicamente, o sangue que purifica, e a água tipologicamente dando uma referência ao Espírito que seria derramado. O sangue de Jesus perdoando pecados e o Espírito sendo derramado sobre o seu povo. Jesus morre às 15 horas. Então o seu corpo é retirado dali, mas 2 homens, um chamado José de Arimateia e Nicodemos, vai até o governador e pede o corpo de Jesus. E eles o sepultam em um túmulo novo. Antes tinham muitos túmulos e os pobres, eles eram enterrados em túmulos comunitários. Eram cavernas que tinham muitos mortos lá. Mas José de Arimateia e Nicodemos pedem o corpo de Jesus para enterrá-lo em um lugar propriamente comprado por eles. Jesus, então, ele é enterrado por José de Arimateia e Nicodemos. Aqui nós temos o primeiro dia, a sexta-feira. No sábado, é um sábado de luto. É um sábado de tristeza, é um sábado onde que os discípulos se reúnem para se entristecerem. Os líderes
sabendo da profecia, do comentário que havia entre eles, dizendo que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, os líderes que o condenaram começaram a então fomentar com o Império Romano que colocasse guardas para vigiar as portas. Então o Império concede, então é colocado guardas à porta daquele túmulo. O sábado demora a passar, mas ele passa. O dia da tristeza, o dia do luto, ele passa, meu irmão. A alegria, ela vem logo, logo, logo. De manhã bem cedo, algumas mulheres saem para visitar o túmulo de Jesus. E quando elas estão num caminho, elas não percebem os guardas lá, obviamente que ainda não chegou a hora, mas acontece um grande terremoto. Anjos aparecem e rolam a pedra, os soldados os veem e saem atônitos, correndo, fugindo de medo. Jesus ressuscita. As mulheres saem correndo e quando se encontram no túmulo, o encontram aberto e alguns anjos dentro dele. Então as mulheres chegam perto desses anjos, sem reconhecê-los como anjos, e as mulheres dizem: aonde está o corpo do meu Senhor? Aonde o Senhor colocou o corpo dele? Diga para mim que eu vou lá buscá-lo. E aqui está uma famosa frase lindíssima, que os anjos dizem para essas mulheres, e a frase é: ei, por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Aleluia! O nosso Senhor, Ele já não está mais dentro de uma caverna obscura, triste, úmida. O nosso Senhor, Ele vive, Ele reina, Ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Senhor. Ele morreu por causa das nossas transgressões. E não adianta você procurar Ele como alguém que procura um morto, pois Ele vive. No Evangelho de João, Maria, ela especificamente, aí é como se você desse um zoom nessa imagem, nessa cena, e percebesse só a Maria agora. Maria chega no túmulo, vê o anjo conversa com ela, mas parece que ela não acredita, e quando ela vai triste voltando para trás, ela vê um homem num jardim, e ela o identifica como um carpinteiro. Então Maria, triste, Jesus a vendo diz a ela: por que choras, mulher? Então ela diz: levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Aí Jesus amorosamente diz: Maria, Maria. Ela levanta os olhos e vê o seu Senhor e diz: Rabone, que quer dizer mestre. O Senhor ressuscitou, e com uma alegria tremenda, ela o abraça como alguém que vai levar para casa. Ela a abraça fortemente, a ponto de Jesus dizer: não, Maria, agora não importa que eu vá para o Pai, não me agarre desse jeito, não me leve desse jeito, mas vai até os meus discípulos e diga a eles que eu ressuscitei. A tristeza e a angústia do dia de luto no sábado se transforma em um dia vitorioso no domingo. O nosso Senhor venceu o pecado. A morte já não mais reina. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu galardão? Ele ressuscitou. Isso quer dizer que por causa da obra dele, nós ressuscitaremos juntamente com ele. Aqueles que ficarem vivos até o seu retorno serão arrebatados pelos ares com ele. Louvado seja o Senhor. Ele voltará, meu irmão. A ceia, o que nós acabamos de celebrar, ou que nós celebramos dominicalmente nessa comunidade, quer dizer que o nosso Senhor venceu e voltará e nos levará juntamente com Ele. Aleluia. Fique de pé.